Olá, queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a filosofia cristã, ou conhecida como filosofia do período medieval. Então nós estamos no segundo período da filosofia. Lembrando que a filosofia ela é dividida em alguns períodos. Filosofia antiga, onde surge o conceito de filosofia, de sabedoria, na Grécia Antiga, com os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, no século 7 a.C. Filosofia do período medieval, que é esta que nós vamos estudar hoje, e filosofia do período moderno e filosofia do período contemporâneo. Então hoje nós vamos passar aqui por alguns aspectos e características gerais da filosofia do período medieval, ou também conhecida como filosofia do período cristão, tendo em vista que é nesse período que nós temos a ascensão do dogmatismo, a ascensão da sistematização das doutrinas cristãs, mais especificamente das doutrinas da Igreja Católica, que, por sua vez, acabará influenciando o surgimento do protestantismo no século XVI, com Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, Philippe Melanchthon, dentre outros, e assim o surgimento das igrejas evangélicas, tais como nós as conhecemos hoje. Mas para que nós possamos entender um pouco do período moderno, primeiro nós temos que passar então pela filosofia do período medieval. E logo de cara a filosofia do período medieval ela é dividida em dois blocos. A filosofia patrística, que tem como seu maior expoente Santo Agostinho, ou mais conhecido como Agostinho de Hipona, e o período da escolástica, que é de São Tomás de Aquino. Então, para você que está se preparando para o vestibular, para você que está aí se preparando para o PAS, para o Enem, é muito importante você ter em mente que esses dois grandes personagens da história da filosofia cristã, eles estarão na sua prova com toda certeza. Nós faremos também algumas questões hoje para fixação do conteúdo e eu tenho certeza que essa aula vai ser muito proveitosa para vocês. Então vamos passar então para algumas características da filosofia. Aspectos gerais, né? Correntes da filosofia medieval e principais representantes, nós temos então a patrística, que vai do século II ao século V, e aí no século V nós temos então a queda do Império Romano, que é em 476 depois de Cristo. Então, a filosofia patrística, ela se inicia antes da queda do período da queda do Império Romano, né? E vai até depois da queda do Império Romano. Então, na verdade, ela se inicia lá no período antigo. Então, nós temos essa fase de transição entre o período antigo e o período medieval. E a escolástica, como seu principal representante, né, que vai do século IX ao século XV, que é São Tomás de Aquino. Então, nós temos aqui a herança da filosofia antiga pagã, que foi adaptada à tradição cristã pelos teólogos da patrística, ou os mais conhecidos pais da igreja. O representante máximo é, obviamente, Santo Agostinho, e eu creio que já indico que as principais obras de Santo Agostinho devem ser lidas, a fim daqueles que estão se preparando para o PAS e para o Enem, como Cidade de Deus, o Tratado para os Mortos, Confissões, que são as obras máximas de Santo Agostinho, né? E a Suma Teológica de Tomás de Aquino, obviamente, que traz muito do encorpamento teológico e filosófico aristotélico, tendo em vista que Santo Agostinho fora influenciado por Platão e Tomás de Aquino fora influenciado por Aristóteles. Então nós vamos ter muitas das características e idiosincrasias da filosofia antiga dentro da filosofia medieval cristã. Apesar de ser uma filosofia mais voltada para o dogmatismo, apesar de ser uma filosofia mais concentrada nas questões doutrinárias, nas questões um pouco mais de verdades absolutas, porque obviamente está relacionado com as questões da igreja, mas muitas das características do período antigo estarão presentes dentro da filosofia de Santo Agostinho e também dentro da filosofia de Tomás de Aquino, ok? Então, a filosofia medieval, ela muda de certa forma algumas características da filosofia antiga pagã, que fazia parte, obviamente, ali da tradição romana. Com isso, então, a própria festa do Deus Sol, né, que era comemorada no dia 25 de dezembro, passa a ser comemorado o nascimento de Jesus, ou o nosso famoso Natal. E muitas outras características do paganismo que foram sendo alterados, né, pelas festividades, pelas datas do cristianismo,
e isso ao longo da história vai marcar muito bem a filosofia do período medieval, tá bom? Nesse sentido, nós temos então como os pais da igreja, ou também chamados de patrísticos, Justino Marte, Eusébio de Cesareia, Policarpo de Esmina, João Crisóstomo, o próprio Agostinho de Hipona, que é o representante desse período. Nós vamos ter alguns desses grandes teólogos, pais da igreja, que sistematizaram boa parte da doutrina da Igreja Católica, né? Tendo em vista que a Igreja Católica ganha uma ampla ascensão durante esse período. É importante lembrar que o período medieval ele traz algumas características bastante importantes. Primeiro, o período medieval ele era baseado na suzerania e na vassalagem, no modelo de servidão, onde você tinha a representação do feudo, né, que era uma grande propriedade de terra, onde o suzerano, que era o dono daquela terra, arrendava partes, né, do seu território, da sua terra, para os seus servos, que eram chamados de vassalos. Né, essa cerimônia, né, esse pacto acontecia através de cerimônias bastante rígidas, e havia uma relação servil entre esses dois. Né? Nesse período, os modelos de economia eles não eram monetários, não havia moeda, ele era baseado no escambo, né? Ou seja, nas relações de troca, né? Troca de produtos. Então, eu preciso de um pouco de feijão, você precisa de uma galinha, então ambos têm essas necessidades, então o que é que nós vamos fazer? Vamos trocar? Então era assim que funcionava durante o período medieval. Uma outra questão também muito importante é que o feudo ele era dividido em algumas partes. Você tinha o manso servil, o manso senhorial. Né? O manso senhorial era onde estava o suzerano, o manso servil era onde os servos trabalhavam. E o manso comunal ele era ali dividido entre suzeranos e vassalos, era um lugar onde todos poderiam ali se encontrar, era comum a todos. Né? Então, nesse sentido, o feudo ele era muito bem organizado, e é durante esse período que nós temos o surgimento dos grandes castelos, né? Os castelos que serviam ali de fortes fortificações para proteger aquele determinado território. Obviamente também que os servos, eles pagavam seus tributos, a talha, a corveia, que eram tributos, impostos estabelecidos pelo suzerano que deveriam ser pagos pelos seus servos. Okay? Então essas são algumas das características do período medieval, onde está inserida a filosofia do período patrístico e também do período escolástico. Okay? Então na patrística nós temos os famosos apologistas que adaptaram os textos platônicos mais adequados à nova fé. Por isso que nós vamos ter uma influência muito grande dos textos de Platão sobre Santo Agostinho. Lembre-se que Platão, no livro 13 e no livro 10 de A República, o mito da caverna e o mito de Platão vai de forma significativa tratar sobre a questão dos mortos. Tá? E isso vai influenciar também Santo Agostinho no seu tratado sobre os mortos. Né? Então, muito da imortalidade da alma, que é falado por Platão, também vai influenciar Santo Agostinho. Os principais temas seriam a natureza de Deus e da alma, a vida futura, o confronto entre o bem e o mal, que nós chamamos de teodiceia, se o mal ele foi criado a parte de Deus ou se o mal também foi criado por Deus. Essa é uma discussão muito pertinente dentro da filosofia medieval e dentro da teologia cristã como um todo. E a noção de pecado e salvação e a questão do tempo, que foram muito bem tratadas aí pela patrística dos primeiros séculos do cristianismo. E aí nós temos Agostinho de Hipona e algumas das suas principais obras, que são as Confissões, De Magistro, Cidade de Deus, sobre a Trindade, indico também um tratado sobre os mortos e algumas outras obras que são muito, muito importantes aí para que nós possamos considerar esse período patrístico, que é chamado de período dos pais da igreja. Isso é importante para questões de prova, porque às vezes a prova pode trazer que o período escolástico era chamado de período dos pais da igreja, e isso não é verdade. O período dos pais da igreja é o período patrístico, o período escolástico é onde nós temos a concentração e a sistematização da teoria sobre a existência de Deus, que é formulada por Tomás de Aquino, baseada na lógica aristotélica, dentro da Suma Teológica. Então, a escolástica é de Tomás de Aquino, perdão. Já a patrística, o principal expoente dela, obviamente, é Santo Agostinho, onde nós temos aqui a figura dele, né, Santo Agostinho, né, que foi o principal teólogo desse período, ok? Então esse é o período da patrística, chamado de período dos pais da igreja. Policarpo de Esmina, Eusébio de Cesareia, Justino Marte,
João Crisóstomo, que era chamado de a boca de ouro, né, por ser considerado um dos maiores oradores desse período, e uma das maiores mentes, obviamente, é Santo Agostinho, com a questão da racionalização, né, da sistematização da teologia cristã, ok? Nesse sentido, depois nós vamos ter aqui o período da escolástica, né, que vai ser trabalhado mais especificamente ali entre fé e razão, né? Nós vamos ter essa característica também aí em Tomás de Aquino, né? Fé versus razão, uma tentativa de unir, né, o conceito de fé e razão dentro da filosofia escolástica, né? A filosofia escolástica que tem, obviamente, por característica essa sistematização da racionalização da fé, né? Ou seja, a tentativa de se provar a existência de Deus através de argumentos lógicos e filosóficos. E também as questões em relação ao mal, ao surgimento do mal, se o mal é algo que foi originado a partir de Deus, ou se foi Deus que o criou, ou se o mal está a parte de Deus, né? Ou se não foi Deus que criou. O mal surgiu por questões externas a Deus, né? Então, nesse sentido, o mal, se tudo provém de Deus, que é bem, de onde provém o mal? O mal não tem uma existência real própria, mas é a ausência da privação do bem, né? Que é o conceito de privatio boni, que é um conceito que surgiu durante o período patrístico e que vai influenciar Tomás de Aquino dentro da sua concepção da Suma Teológica, da tentativa de provar a existência de Deus através de argumentos lógicos e filosóficos, né? Então, o privatio boni é a privação do bem, conhecida no latim, ou seja, o mal ele só existe a partir do momento que existe a ausência de bem. Quando não há bem, é quando então surge o mal, ok? Então essa é a visão do período medieval, essa é a explicação da Teodiceia, né? Teodiceia agostiniana e aristotélica, aristotélica, mas baseada, obviamente, em Tomás de Aquino. Então uma outra questão também, uma outra dica muito importante para você Santo Agostinho ele é influenciado pela filosofia platônica, já Tomás de Aquino é influenciado pela filosofia aristotélica, ok? Então nós vamos passar para resolver algumas questõezinhas, só para a gente poder trabalhar melhor esse conteúdo. A nossa aula é muito rapidinha, uma aula bem curtinha, só para trazer algumas características e fazer algumas questões a fim de que você fixe o conteúdo. Então vamos lá então? Então olha só, primeira questão aqui. A grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi de valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, inclusive a respeito de certas questões da religião. Discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina, ele diz que há duas modalidades de verdade acerca de Deus. A primeira refere-se a verdades da revelação, que é a razão humana, e não consegue alcançar, por exemplo, entender como é possível Deus ser uno e trino. A segunda modalidade é composta de verdades que a razão pode atingir, por exemplo, que Deus existe. A partir dessa citação, indique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. Então vamos entender aqui primeiro o texto base da questão e o que o comando da questão nos pede. Então é importante você, quando for fazer prova, levar em consideração o que o texto base está pedindo, o que o comando da questão está pedindo, para que você entenda de modo geral o que a questão pede e não interprete errado na hora de responder. Bom, nós temos aqui então o conceito de Tomás de Aquino sobre a existência de Deus, né? As verdades que compõem aí a razão para atingir a verdadeira compreensão sobre a existência de Deus. Então, a partir disso, nós temos aquilo que nós chamamos de teologia de antinômio. Ou seja, são duas verdades que andam paralelas, né, e não se cruzam, mas que estão ali descritas na Bíblia, que é considerada pelo cristianismo a revelação progressiva de Deus. Nesse sentido, nós temos a doutrina da Trindade. Apesar da doutrina Trindade não estar explicitamente escrita na Bíblia, né, mas o conceito de Trindade ele está muito bem esboçado nos parâmetros bíblicos, né, em Gênesis 1:27, quando Deus diz criamos e façamos o homem segundo a imagem e semelhança. Então, esse façamos no plural, ele traz uma ideia de trindade, né? A própria bênção apostólica lá de
de Paulo, se não me engano, 2 Coríntios 13, né? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito, né? Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, a grande comissão, batizando os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, o conceito de trindade, ele está inserido dentro do contexto bíblico, isso é óbvio. E os primeiros teólogos da igreja durante a filosofia medieval, eles compreendiam isso, mas também a Bíblia traz outros versículos que diz que nós devemos adorar um único Deus, né? Que Deus ele é apenas um. Ó Israel, adorai e exaltai o seu único Deus, como diz o Salmo 65. Então, diante disso, nós temos uma teologia de antinômio, duas verdades que andam paralelas, né, que não se cruzam, mas que estão presentes ali dentro do contexto bíblico. Então isso seria a teologia de antinômio, a fim de que nós pudéssemos entender aqui, né, essa questão de Deus ser uno e trino ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, a partir dessa citação, indica a afirmativa que melhor expressa o pensamento de quem? De Tomás de Aquino. Então, se é Tomás de Aquino, nós estamos falando de quem? Estamos falando do período escolástico. Então, olha só, a fé é o único meio do ser humano chegar à verdade. E aí, essa alternativa ela está errada porque, segundo a filosofia medieval, havia outros meios também de se chegar à verdade. A fé não era o único. Claro que esse conceito aqui, durante o século XVI, lá na Reforma Protestante, ela vai ter essa conotação aqui. Só que na Reforma Protestante nós estamos em um outro período, é o período moderno. Ok? Letra B, o ser humano só alcança o conhecimento, tá? Epistemologia, graças à revelação da verdade que Deus lhe concede. Essa é uma das formas de se alcançar o conhecimento. Mas a filosofia medieval entende que existem outras formas de você alcançar o conhecimento, e a própria filosofia era uma delas. Claro que a revelação de Deus, ela contribui para isso, ela contribui para que você possa alcançar certos tipos de conhecimento, né? Mas não é a única forma, não é o único formato, ok? Alternativa C, mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais, né? E aqui, então, esse é o conceito de Tomás de Aquino. A verdade ela pode ser alcançada a partir do conhecimento epistemológico, a partir da racionalização, da problematização filosófica. Mas ela também pode ser alcançada através dos meios naturais, né? Da observação da criação, da natureza por Deus, ou seja, nós podemos perceber a criação, a presença de Deus através da criação. É isso que é colocado dentro da filosofia de Tomás de Aquino, nas mais de 5.000 páginas ali da sua obra, A Suma Teológica, né? A filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus, e isso obviamente está equivocado, alternativa D. E Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer. Isso aqui também não tem nada a ver, é um conceito gnóstico, inclusive isso aqui. No entanto, nós sabemos que Deus, segundo a teologia cristã, aquilo que a teologia cristã diz, Deus pode ser conhecido através da sua única forma de revelação, que é a palavra de Deus, que é o conhecimento de Deus. Ok? Então vamos para a questão de número 2. E aí a questão de número 2 diz o seguinte. Preparando o seu livro sobre o imperador Adriano, Marguerite Yourcenar entrou numa carta de Flaubert esta frase. Encontrou numa carta de Flaubert esta frase. Quando os deuses tinham deixado de existir e Cristo ainda não viera, houve um momento único na história entre Cícero e Marco Aurélio, em que o homem ficou sozinho. Os deuses pagãos nunca deixaram de existir, mesmo com o triunfo cristão. E Roma não era um mundo, mas, no breve momento de solidão, flagrado por Flaubert, o homem ocidental se viu livre da metafísica. E não gostou, claro. Quem quer ficar sozinho num mundo que não domina o mal, que não domina e o mal compreende? Sem o apoio e o consolo de uma teologia. Qualquer teologia? A compreensão do mundo por meio da religião é uma disposição que traduz o pensamento medieval, cujo pressuposto é. Então vamos lá. Letra A. O antropocentrismo, a valorização do homem como centro do universo, é a crença no caráter divino da natureza humana. Isso aqui está errado. Por que está errado? O antropocentrismo, ele é uma visão que só surge no período moderno, que é a próxima parte do nosso curso que nós veremos, tá? Então, o antropocentrismo ele surge como uma oposição à teologia cristã,
durante o período medieval. Então nós temos a transição do período moderno, do período medieval para o período moderno, surgimento das grandes navegações, renascimento urbano e comercial, mercantilismo. Então nós temos a filosofia iluminista, e a filosofia iluminista vai dizer, não, a teologia não cabe mais em certos pontos da sociedade, então agora o homem precisa estar no centro, e não Deus precisa estar no centro. Então, nesse sentido, durante o período medieval, nós temos uma visão teocêntrica de governo, ou seja, Deus está no centro. Então, os reis, os monarcas, eles eram considerados pessoas escolhidas por Deus para ocupar estes cargos. Então, a alternativa A está errada porque antropocentrismo é durante o período moderno. Escolástica, né? A busca da salvação através do conhecimento da filosofia clássica e da assimilação do paganismo. Obviamente que está errado. A busca da salvação através do conhecimento da filosofia clássica, através da filosofia cristã, surgida a partir do período patrístico e do período escolástico. Então, a alternativa B está completamente errada, sem dizer que ela fala através da assimilação do paganismo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. C. O panteísmo, a defesa da convivência harmônica e razão, uma vez que o universo infinito é parte da substância divina. E aqui nós temos, obviamente, uma alternativa errada, porque o panteísmo, o que é o panteísmo? O panteísmo é a religião que cultua elementos da natureza, né? Então aqui está dizendo que a defesa da convivência harmônica de fé e razão, uma vez que o universo infinito é parte da substância divina? Não. O universo é tido como o próprio Deus dentro do panteísmo, ok? Então essa concepção aí está muito errada, o que torna a alternativa C também incorreta. O positivismo, submissão do homem aos dogmas instituídos pela igreja e o não questionamento das leis divinas, está equivocadíssimo. O positivismo ele surge no século XIX, a partir, né, da filosofia de Augusto Comte, né? E o positivismo era o quê? Resumindo de forma bem simples para você entender, verdade somente através daquilo que a ciência diz. Isso é positivismo. Olha o que a alternativa diz, submissão do homem aos dogmas instituídos pela igreja. Isso não é positivismo de forma alguma. Isso aqui é o quê? Dogmatismo. Dogmatismo, ok? Letra E, então, provavelmente é o nosso gabarito, teocentrismo, né? Ou seja, teo do grego Deus, centrismo, centro, no meio. Concepção predominante na produção intelectual e artística medieval que considera Deus o centro do universo. E essa é a nossa alternativa correta, obviamente. O nosso gabarito, portanto, é a letra E. Espero que você esteja acertando todas aí. Vamos para mais uma? Questão 3. Uma das preocupações de certa escola filosófica consistiu em provar que as ideias platônicas ou os gêneros e espécies aristotélicos são substâncias reais, criadas pelo intelecto e vontade de Deus, existindo na mente divina. Reflexões dessa natureza foram realizadas majoritariamente no período da história da filosofia. Qual era esse período? Né? Período pré-socrático, antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Então, se nós estamos falando de filosofia escolástica e patrística, estamos falando de período medieval. Se estamos falando de período medieval, que é o surgimento da racionalização e sistematização da filosofia e da teologia cristã, obviamente o nosso gabarito é a alternativa C. Não é pré-socrático, porque pré-socrático é um período dentro da filosofia antiga. Então nós estaremos falando de filósofos como Parmênides, Homero, Zenão de Elão, Zenão de Sítio, Hipócrates, Protágoras e Samos e assim sucessivamente. Período antigo é o período da filosofia antiga, né? que é dividido em pré-socrático, socrático e pós-socrático. Moderno, que é o período que nós veremos na próxima aula, e contemporâneo, que se inicia ali com Friedrich Nietzsche para frente. Ok? Então, nesse sentido, gabarito, letra C. Questão 3, letra C. Vamos para mais uma? Questão 4. A doutrina de Platão influenciou os primeiros filósofos medievais. Santo Agostinho, bispo de Hipona, e Boécio, autores de Confissões e Consolação da Filosofia, respectivamente. Mas a filosofia que predominou na Idade Média foi... Então, qual foi a filosofia que predominou durante
a Idade Média, ou seja, aquela que teve mais popularidade, que conseguiu alcançar a maior parcela da população durante o período medieval. Letra A, sofística? Não, sofística é do período antigo, período pós-socrático, inclusive, a escola sofista. Epicurista? Também do período pós-socrático. Escolástica? Obviamente, nosso gabarito, então, é a letra C. A filosofia escolástica, que tem como principal expoente Tomás de Aquino, foi a que predominou durante a maior parte do período medieval. Tendo em vista que a filosofia patrística, ainda que ela esteja inserida dentro dos primeiros séculos ali do período medieval, mas lembre-se que ela surgiu lá no século II. E século II ainda é antiguidade, nós estamos ainda dentro do Império Romano. Então, quando a filosofia patrística ela surge e começa então a ganhar o seu encorpamento epistemológico, ela passa esse período de transição da queda, né, do final do Império Romano até a queda efetiva do Império Romano, que é 476 depois de Cristo. Tá? Alternativa D, existencialismo? Pô, existencialismo não. Existencialismo é com Jean-Paul Sartre lá no século XX, né? Fenomenologia? Não, fenomenologia nós estamos falando de Kant e de Hegel, período moderno. Portanto, o nosso gabarito é a letra C. A última questão, então, para nós terminarmos a nossa aula de hoje é a questão de número 5. E aí a questão de número 5 fala o seguinte: a filosofia de Santo Agostinho é estritamente devedora do platonismo cristão milanês. Foi nas traduções de Mário Vitorino, que leu os textos de Plotino e de Porfírio, cujo espiritualismo devia aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo os sermões de Ambrósio, influenciados por Plotino, que Agostinho venceu suas últimas resistências de tornar-se cristão. Apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão por meio dos escritos de Plotino, o pensamento de Agostinho apresenta muitas diferenças se comparado ao pensamento de Platão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma dessas diferenças. Então vamos lá. Para Agostinho é possível ao ser humano obter conhecimento verdadeiro, enquanto que para Platão a verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser humano. Alternativa errada. Para Platão a verdade ela era acessível ao homem, ainda que difícil de encontrá-la, mas ela era acessível através da filosofia. E esse é o real objetivo da filosofia, ou seja, buscar a verdade. Claro que nós temos meios e fins para que isso aconteça dentro da visão platônica, mas a verdade ela não é inacessível, obviamente. B. Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das ideias. Isso é um conceito importante de Platão. Enquanto para Agostinho não existe nenhuma realidade além do mundo natural em que vivemos, totalmente errado, totalmente errado. Lembre-se do Tratado para os Mortos, escrito por Santo Agostinho, que é influenciado pela visão de paliginese e reminiscência de Platão. Apesar do cristianismo não acreditar na teoria da reencarnação, mas a vida pós-morte e a imortalidade da alma de Santo Agostinho sofre uma influência, ainda que mínima, das visões de paliginese e reminiscência de Platão. Portanto, a alternativa B está errada. Letra C. Para Agostinho, a alma é imortal. É isso mesmo. Até aqui está certo. Enquanto para Platão, a alma não é imortal, já que é apenas a forma do corpo. Errado. Se você ler o livro 3 de A República, o mito da caverna, o livro 10 de A República, o mito de Er, tá? Você vai perceber que Platão trabalhou muito sobre a questão da imortalidade da alma, ok? E outras obras de Platão, como o Banquete, o Fédon, o Mênon, que são tratados também que uma hora ou outra vão falar um pouco sobre a questão da alma. Vão falar também sobre o surgimento, né, da concepção de imortalidade da alma. Inclusive, eu quero mostrar aqui para vocês esse texto aqui, que é do professor Rodolfo Lopes, da UNB, professor do Departamento de Metafísica e também de Filosofia da UNB, dos cursos de pós-graduação. Aqui, ó. Essa é a melhor tradução do mito de Er, ok? Se você quer entender melhor o mito de Er, tá? Aí na República de Platão, da página Stéphanos, né? 614b a 621c. Eis aqui um texto muito bom para você compreender essa questão aí da imortalidade da alma em Platão. Esse texto aqui
né, que é o mito de que é quando soldado da Panfilia morre em batalha, ele desce até o mundo dos mortos e lá ele tem as suas experiências. Tá? Então, é um texto que trata muito bem da questão da imortalidade da alma dentro da filosofia platônica. Então, logo, a nossa alternativa é qual? Alternativa D, vamos lá. Para Platão, conhecimento é, na verdade, reminiscência. A alma reconhece as ideias que ela contemplou antes de nascer. Agostinho diz que o conhecimento é resultado da iluminação divina, certinho. A centelha de Deus que existe em cada um. Então, o nosso gabarito, obviamente, é a letra D. E com isso, meus queridos, nós encerramos a nossa aulinha de hoje. Eu quero agradecer todo mundo aí que está acompanhando a nossa aulinha, que assistiu a nossa aulinha. Espero que ela possa ser proveitosa aí para você na sua preparação para o PAS e para o Enem. Até a próxima aula e bons estudos para você.